Olha, falando sério, sem brincadeira, eu não acho só que o Hereditário é um dos grandes filmes de terror dos últimos anos, não. É também uma das experiências mais assustadoras que eu tive no cinema nos últimos anos. É com certeza um dos grandes filmes do ano passado. Eu fiz aqui a lista dos 20 melhores filmes do ano e coloquei o Hereditário ali entre os 10 primeiros. Estabeleceu ali o diretor, o Ari Aster, estreante, como um dos grandes nomes do terror, do lado aí do Jordan Peele, do Corra e do Nós, do lado também do Robert Eggers, do A Bruxa e do que vai estrear agora do Lighthouse. E é por isso que as expectativas em torno do Midsommar eram altíssimas, principalmente da minha parte, tão fã do Hereditário, tão fã de diretores autorais de terror especialmente. E aqui eu vou dizer, sem medo de errar, sem dúvida nenhuma, o Ari Aster é um autor e tanto. É um cara que tem um cuidado e um esmero artístico, técnico, que a gente não vê tanto por aí, e de fato ele forma uma tríade do lado do Robert Eggers e do Jordan Peele, talvez um quarteto ali, se você considerar também a Jennifer Kent, que dirigiu o Babadook há uns anos e vai lançar agora o The Nightingale. O Midsommar, ele é sobre uma menina que acabou de passar por um trauma muito grande mesmo. Eu não sabia que o trauma era tão grande pelos trailers. E aí vai com um namorado com quem ela também está num relacionamento muito complicado e uns amigos dele para uma espécie de festival ali na Suécia que acontece a cada 90 anos. As pessoas se vestem todas de branco, botam umas guirlandas na cabeça, ficam ali dançando, comendo, cantando, cheirando uns negócios meio maluco, alucinando e tudo mais. E aí eles acham que vão ter um período de relaxamento muito grande ali e também um período para estudar aquelas pessoas, para estudar aquela cultura ali, já que tanto o namorado da menina quanto um dos colegas que vai com eles são antropólogos, né, enfim. E aí no meio disso, coisas bizarras vão acontecer em plena luz do dia, já que a gente tá no solstício de verão, e a noite dura o quê? 2 horas, e não é noite exatamente, ainda é meio claro. As comparações com o Hereditário são um pouco inevitáveis, assim. Eu vejo muita gente falando que esse filme é completamente diferente do Hereditário, que é outra viagem. De fato é outra viagem, é outra linha, é outra estrutura narrativa, é outra experiência, como deveria ser, e eu fiquei muito feliz com isso, inclusive. Mas é uma espécie de irmão do Hereditário, mas um irmão muito diferente, né? Irmão porque os dois carregam muitas semelhanças, tanto do ponto de vista temático, quanto do ponto de vista visual. Do ponto de vista temático, ambos são sobre luto, né? Ambos são sobre relacionamentos difíceis, que são ali correlacionadas a situações de horror, no caso do Hereditário, sobrenaturais, no caso aqui do Midsommar, ritualísticas. São dois filmes que fazem esse paralelo, e o Midsommar, em particular, não perde de vista em nenhum momento o tema do qual ele está falando, assim. A cada cena de horror, a cada momento marcante, a cada cena apavorante, a cada tensão que é criada, a cada elemento folclórico ali que é trabalhado, está inserido também essa energia propulsiva ali da densidade de um relacionamento difícil, do término de um relacionamento, de uma tragédia familiar que está ali crescendo dentro da protagonista, da escuridão que ela carrega dentro dela e que está ali contrastada naquele ambiente tão claro, tão aberto e tão expansivo, né? Curiosamente, fazendo a comparação aí com o Hereditário, enquanto aquele filme era fechado, claustrofóbico e sombrio, esse daqui ele é mais expansivo, mais aberto, mas ao mesmo tempo eu considero ele mais cru e mais direto também. O Hereditário ele tinha algumas curvas narrativas, né? Ele tinha alguns elementos ali dramáticos que faziam você achar que o filme ia para uma direção e aí ele ia para outra direção. Nesse daqui isso não acontece exatamente, mas ao mesmo tempo rola ainda esse lance da imprevisibilidade, porque o filme pinta, literalmente, está na sua frente meio que todas as coisas que vão acontecer, e mais adiante essas coisas de fato acontecem. Mas o que o Ari Aster sabe muito bem é que a gente não faz ideia de como aquelas coisas vão acontecer, né? Em que situações, em que contexto aquelas coisas vão acontecer. Ele manipula nossas expectativas muito, muito bem. O que, no entanto, gera um problema pra mim, que fui assistir o filme talvez com muita sede ao pote. O filme foi vendido como um filme muito gráfico, como um filme muito violento, como um filme muito sanguinolento, etc e tal, e é preciso que fique claro que, assim, tanto quanto o Hereditário, a violência e o horror gráfico do Midsommar, ela é muito pontual. Acontece especificamente num momento, tá? Ela não tá dissipada ao longo do filme, ela não tá distribuída ao longo do filme, ela não tá nem no clímax do filme, se é que dá pra dizer que tem um clímax aqui. Desculpa se eu estiver entregando demais, mas eu acho que não.
não. Verdade seja dita, o filme sim é muito gráfico, o filme sim é muito explícito, é sim muito violento, mas num momento muito, muito específico. Ao contrário do Hereditário, no entanto, esse momento, embora seja talvez o momento forte do filme que justifica a tal censura 18 anos, a coisa toda, ele não tem nem de longe o mesmo peso dramático daquela cena ali que acontece entre os 30 e 35 minutos do Hereditário. Ela é isoladamente muito forte, sensorialmente muito poderosa, carregada de suspense, carregada de tensão, você fica na ponta da cadeira com a mão na boca, mas ela não muda o curso ali do roteiro. O roteiro continua fluindo normal, como se aquela cena não tivesse acontecido. O que ela faz, no entanto, fez comigo principalmente, é fazer você ficar esperando o tempo inteiro que em algum momento o filme vá retomar aquele elemento, que o filme vá impactar daquela mesma maneira quando ele chegar no clímax. O que acontece, no entanto, é que a segunda metade do Midsommar, eu iria dizer o terceiro ato, mas vamos lá, a segunda metade do filme, ela é bem menos perturbadora do que eu imaginava que seria. Ela é bem diferente, na verdade, do que eu esperava que seria. Bom, né, por um lado, claro, porque é surpreendente, é subversivo até, vai numa direção oposta à direção do Hereditário, vai numa direção oposta ao que o horror de seita geralmente vai. Lembra muito o Homem de Palha, eu diria, acho que é, sem dúvida nenhuma, a maior inspiração aqui do Ari Aster. O Homem de Palha é um filme muito bacana da década de 70, dirigido pelo Robin Hardy, que tem um final muito, muito icônico, que, calma, não é o mesmo final, mas atmosfericamente lembra o final do Homem de Palha aqui. E é um final otimista tematicamente, é um final que eu acho que gera um bocado de discussão, imageticamente é um final muito poderoso, sensorialmente ele é muito absorvente, é um filme que desde o começo realmente puxa você para dentro daquele ambiente, ele é muito, muito imersivo. No entanto, por uma perspectiva de terror, é um desfecho que deixa a desejar. Você fica esperando o tempo inteiro que o filme retome aquele elemento gráfico, que o filme volte a assustar, volte a gerar aquele senso de intriga que ele estava gerando ali na primeira parte. Eu digo primeira parte porque eu acho realmente difícil separar esse filme em 3 atos, mas ele não chega lá. E, na minha opinião, não aproveita todas as possibilidades gráficas, psicológicas, de horror mesmo, que o filme estava construindo até então. Ele não é assustador na maior parte do tempo, mas tem vários momentos extremamente tensos, extremamente perturbadores. Tem uma cena em particular que acontece ali numa sala fechada, numa espécie de santuário, onde tem um livro. Você que vai assistir o filme ou que já viu sabe exatamente que cena é essa, ou vai saber que cena é essa, mas que não é trabalhada de novo. Então, em outras palavras, é assim, o filme coloca um monte de cartas na mesa, mas ele não usa elas da forma como a gente espera que ele usaria. Aliás, ele não usa da forma como a gente gostaria também que ele usaria. Eu acho isso também muito legal, mas ele perde a oportunidade de fechar alguns arcos, perde a oportunidade de trabalhar certos conflitos, e tem também uma série de sequências mais ritualísticas, mais longas, de dança, de comida, de festividade e tal, que, na minha opinião, está no lugar errado, está demorando mais do que deveria e atrasando o curso ali do terceiro ato. Então, é um terceiro ato problemático, memorável e bonito, mas problemático e diferente. E eu acho que é isso que é muito legal no filme, ele gerar essas sensações. Só dele ter me deixado tão na dúvida do que eu tinha achado da experiência de um modo geral no começo, né, quando eu saí da sessão, eu acho que ele já é uma experiência muito válida. O Hereditário me deixou mais certo do que eu tinha gostado e do pouquíssimo que eu não tinha gostado, e esse aqui misturou mais as minhas sensações. Essa solenidade técnica do Aster não me incomoda durante os 2 primeiros atos do filme, porque eu acho que a Florence Pugh está sensacional no papel principal e passa uma crueza e uma proximidade com um público muito grande. Então, essa técnica dele de virar a câmera de cabeça para baixo, de usar plano detalhe, de planos longuíssimos, às vezes seguindo um personagem, virando para ver o que ele tá, né, para mostrar pra gente o que ele tá vendo. Essa técnica toda, ela não fica sobrando, ela não fica chamando tanto atenção, e é uma abordagem que contribui, que intensifica esse elemento da imersão, intensifica essa perturbação que a gente sente e esse pavor crescente que a gente passa também ao longo do filme. Mas ali do meio pro fim, o filme também vai se perdendo um pouquinho nessa busca estética. Os planos começam a se repetir, as cenas começam de fato a ficar longas demais, cenas longas após cenas longas após cenas longas, e isso poderia ter até um certo efeito se a gente não tivesse ficando cada vez mais distante da personagem principal. Cai um pouco nessa armadilha do olhem o quanto eu sei filmar, olhem o quanto meu plano é bem composto, olhem o quanto meu plano é bonito e vistoso, né? A gente estava tão próximo dela ao longo, vai lá, das 2 horas de filme, que ali na meia hora final, sim, o filme tem 2 horas e meia,
a gente vai se distanciando dela. Mas é um filme grande, poderoso, autoral, impactante, em alguns momentos inesquecíveis acontecem aqui, você provavelmente vai ficar pensando no filme muito, muito tempo depois de assistir. É possível que o filme cresça muito comigo com o tempo, assim como cresceu o A Bruxa, assim como cresceu o Babadook, assim como cresceu o It Follows e muitos outros filmes desses. O próximo filme dele, vou estar lá na porta pra assistir, assim, vou estar realmente na primeira fila, porque o cara tem muito, muito talento. Por essas e outras, a minha nota pra Midsommar vai ser um 8. É isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, não se esqueça de deixar seu like aí embaixo, de se inscrever no canal, caso você de fato tenha curtido. Comente também qual foi a sua experiência com Midsommar, o que você achou do filme. Eu escrevi um texto sobre o filme lá no Letterboxd, um texto bem pequenininho que meio que resume aqui o que eu falei, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É isso, um abraço pra todos, tchau, tchau, até a próxima.